Já é a terceira vez que eu estou a gravar a introdução porque eu gaguejo toda. Mas pronto. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Onde Está? Falando aqui sobre o bichito de 7 cabeças que vocês todos devem estar a reparar, eu pintei o cabelo. Se vocês me seguissem no Instagram e no TikTok, porque eu tenho TikTok, então vocês já saberiam que eu estou ruiva há algum tempo. Se vocês me quiserem seguir, o user é o mesmo nas duas plataformas e é Nikki Ariana, porque eu sou muito original e decidi escolher um nome de cadela para as minhas redes sociais. A minha relação com o ruivo é um bocadinho tóxica porque eu amo o ruivo, odeio a manutenção, é tipo a minha relação com todos os meus ex. Só que a eles eu não dou segundas oportunidades, ao ruivo sim. No vídeo de hoje, como eu vos disse, vou falar sobre um caso da série Onde Está e por isso vou falar sobre onde está Lucilene Ferrari. Lucilene tinha 48 anos quando desapareceu e ela desapareceu numa altura em que a família devia estar toda unida porque era a véspera de Natal. Ela desapareceu em 2019 e desde o início houve logo um suspeito, mas nós já chegamos lá mais à frente. Desapareceu numa zona chamada Porto Ferreira, que fica no interior de São Paulo, mas ao início ninguém suspeitou porque ela disse que ia passar a véspera de Natal na casa da sua irmã, que ficava em Descalvado, que era uma zona perto do sítio onde ela vivia. No entanto, ela não apareceu na casa da irmã e por isso pensaram que talvez ela tivesse ido visitar o filho Emerson à prisão porque ele estava preso, então eles pensaram que se calhar ela tinha pensado melhor no assunto e não queria que o filho passasse essa época mais natalícia em que a família devia estar junta completamente sozinho. No entanto, depois viram os registros de visitas e Lucilene não tinha visitado o filho, então foi aí que as coisas começaram a tornar um bocadinho mais estranhas. Como eu vos disse ainda há bocado, o principal suspeito desde o início foi um homem chamado Vanderlei, porque eles pensam que eles tinham uma relação, ou seja, os investigadores que foram destacados para este caso, para este desaparecimento, acham que Vanderlei mantinha uma relação romântica com Lucilene, mas ele diz que não, ele recusa e óbvio que um suspeito vai dizer que não tinha qualquer relação com a vítima ou com a pessoa que está desaparecida, porque assim já começavam a unir mais os pontos. No entanto, uns peritos, e os peritos de que eu estou a falar não são os investigadores destacados para o desaparecimento, mas sim peritos que foram contratados pela família para tentarem resolver ou ajudar os investigadores no caso. Eles acabaram por encontrar umas mensagens que tinham sido eliminadas do telemóvel de Lucilene. Um ponto importante é que ela tinha um hotel assim mais pequenino, portanto ela era uma empresária e Vanderlei era sócio do hotel, portanto eles claramente conheciam-se. E isto é importante porque Lucilene deixava 2 telemóveis na recepção e um dos telemóveis era utilizado por Vanderlei e o outro por Lucilene e ela deixava sempre na recepção do hotel, portanto Vanderlei tinha acesso aos telemóveis e muitas das mensagens que foram encontradas, os investigadores e os peritos acham que foram na realidade Vanderlei que andou a mandar mensagens para ele próprio do telemóvel de Lucilene, que era para pensarem que ela já estava a ficar um bocadinho louca. Uma das mensagens eliminadas que eles encontraram dizia Mor, e Mor é diminutivo obviamente para amor, portanto só aí já se tem uma prova de que eles aparentemente tinham uma relação mais próxima. E a mensagem diz: Amor, se eu não acordar, dê-me um beijo de despedida e não fique com saudade. Para além desta mensagem e de muitas outras, eles encontraram também várias fotos e vídeos e daquelas montagens românticas que casais normalmente fazem com fotos e vídeos dela e do Vanderlei, mas lá está, ele continua a dizer que eles não tinham qualquer tipo de relação, enfim. No entanto, a polícia e os investigadores determinaram que Lucilene nunca teve qualquer problema de saúde, não tinha qualquer vício, seja ele alcoólico ou de substâncias ilícitas, não tinha também qualquer problema mental, portanto não havia qualquer razão para ela desaparecer com o próprio pé. No dia 7 de maio de 2020 começaram a pensar que talvez o caso pudesse tornar-se um caso resolvido e solucionado porque encontraram uma mulher
vocês sabem como, num descampado, e quando a encontraram no descampado faltava-lhe o braço direito e por acaso Lucilene tinha uma tatuagem no braço direito. Era na realidade Morgana da Silva, que na altura tinha 52 anos, ela tinha 2 filhos com o marido que foram tirados porque eles não tinham condições para cuidar deles. Aparentemente, de acordo com vizinhos e até mesmo familiares de Morgana, ela já tinha feito várias queixas contra o ex-marido. Quando ela desapareceu, foi o próprio marido que declarou o desaparecimento dela, tal como no caso de Lucilene, que foi Vanderlei que foi à polícia dizer que ela estava desaparecida. No entanto, a diferença aqui é que o ex-marido, ou marido, eu não sei o que é que ele era na altura, nunca foi considerado um suspeito porque eles sempre associaram o caso de Morgana da Silva a substâncias ilícitas. Quando Morgana desapareceu, no dia 22 de fevereiro, ela tinha ido a um cabeleireiro e muitas pessoas dizem que é muito pouco provável que ela tivesse ido parar àquele descampado sozinha porque o cabeleireiro não era propriamente perto daquele sítio, então não faria sentido ela ter ido lá ter com o próprio pé. O corpo foi encontrado por um trabalhador de obras que estava a trabalhar com maquinaria e, portanto, ele encontrou. E na realidade aquela zona já tinha sido investigada pela polícia, ou seja, já tinham feito buscas naquela zona. A polícia descartou logo a hipótese de ser Lucilene, não só pelo braço, ok, eu sei que Lucilene tinha uma tatuagem no braço direito e o braço direito não estava lá, mas o facto é que Morgana tinha uma prótese na perna direita e, do que se sabe, Lucilene não tinha qualquer prótese. Aparentemente, a prótese que Morgana tinha foi resultado de agressões de um dos ex-namorados dela, portanto foi uma mulher sempre com muito azar na escolha dos parceiros. Há um terceiro caso que pode estar ligado a estes dois que eu vos falei e é o caso de Júlia Oliveira, que desapareceu a 23 de dezembro de 2018 e tinha apenas 16 anos. Ela saiu para ir comer um gelado com a amiga, mas depois ela acabou por entrar num carro. A amiga nunca soube explicar muito bem o que aconteceu, mas ela diz que o homem aparentemente queria atividades sexuais com Júlia e ela simplesmente entrou no carro e foi. Mas esse homem acabou por ser interrogado e ele saiu literalmente impune porque aparentemente nunca tinha prometido nada, então o que a polícia acha é que ela infelizmente caiu numa rede de prostituição. No entanto, é essa mesma rede de prostituição que a pode ligar ao caso do Lucilene. Rangel de Paula, eu acho que é assim que se diz o nome dele, é um homem que pode estar ligado a isto e ele era amigo de Vanderlei, eles já se conheciam há 10 anos, tinham inclusive sido amigos na cela de prisão. E, portanto, quando Vanderlei saiu da prisão, ele foi para a casa de Rangel e este homem pode estar ligado a esta rede de prostituição. Talvez Lucilene soubesse disto e eles acharam que só havia uma forma de que ela não se chegasse à frente à polícia e a forma foi eliminá-la por completo e fingir o desaparecimento dela. A ligação que Morgana pode ter com Rangel é uma dívida, portanto, pensa-se que ela tinha uma dívida e por isso, como ela não a conseguiu pagar, teve de pagar com a própria vida. Aparentemente, Lucilene reclamava muito do trabalho de Vanderlei e estava não só a reclamar do trabalho, mas reclamava também constantemente à família de muitas outras coisas e, portanto, isso foi também alvo de investigação. Ele saía todos os dias às 11 da noite para ir trabalhar, mas ela nunca acreditou muito nessa versão porque era muito estranho ele ir trabalhar e simplesmente não lhe dizer aquilo em que ele trabalhava. Portanto, o trabalho para ela, o trabalho dele, era um mistério absoluto. E por fim, nas mensagens que ela trocou com uma amiga, ela revelou que Vanderlei a estava a trair ou que ela achava que ele a estava a trair e, portanto, talvez ela tenha descoberto e isto possa estar tudo relacionado. De acordo com muitas testemunhas que estavam no hotel, houve aparentemente uma discussão muito grave entre Lucilene e Vanderlei no início da noite em que ela desapareceu e que depois disso, durante uns 4 dias, os hóspedes notaram que Vanderlei estava um bocadinho estranho e que o comportamento dele era um bocado suspeito. Encontraram vestígios de sangue de Lucilene ao longo do hotel, coisitas muito pequenas, mas não conseguiram, através dessas manchas, chegar a algum sítio. E, portanto, é este o caso de Lucilene, não se sabe mesmo grande coisa. Aliás, eu até acho que sabe bastantes
coisas, mas não se sabe mesmo aquilo que lhe aconteceu nem onde é que ela possa estar. Eu acho que talvez estes 3 casos estejam mesmo relacionados porque talvez mesmo Julia tenha entrado numa rede de prostituição. Um ano depois, Lucilene descobriu e há a polícia e eles não queriam isso, e depois Morgana, obviamente, pela dívida, também acabou por ser uma vítima neste caso. Eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante, então adeus e até ao próximo sábado, e eu prometo que vou tentar que seja sábado porque vou deixar imensos vídeos pré-gravados, então deixem-me todas as vossas sugestões. Adeus!